Boa tarde, pessoal. Então, nossa aula de hoje sobre estática, nós estamos tratando do binário, né? Nós já vimos a parte teórica, vimos inclusive um exemplo em aula síncrona, e agora nós vamos aplicar em outras situações. Uma que eu considero muito pertinente, não há um problema resolvido no livro, mas eu acho de muito valor de aprendizagem, é esse problema proposto. Então, nós vamos construir a solução desse problema proposto, que é o P3.73, lembrando sempre que é da nona edição, né? Bom, a primeira coisa que a gente percebe é que temos aqui que saber do que se trata. Eu conto com que vocês tenham acesso à bibliografia, porque vocês solicitaram que fosse alterado para a nona edição, né? Mas de qualquer forma, lendo aqui brevemente o enunciado, nós temos 4 cavilhas, que são essas coisas. Aqui no meu desenho ficou meio parecido com um fogão, né? Umas bocas de fogão, mas aqui são polias que têm uma seção transversal mais ou menos dessa forma aqui, assim, onde você aqui tem um eixo onde elas podem girar e por aqui passam então cabos, né? Se eu for fazer esses cabos em verde, então os cabos passam aqui no meio, né? Isso é a ideia da cavilha. Então elas podem girar livremente, não imprime nenhum tipo de resistência à passagem do cabo. Então todo esse esforço que eventualmente vai se fazer para girar essa placa não leva em conta nenhum tipo de atrito, né? Ali estão as forças e a gente quer descobrir qual é o momento de binário, portanto, que está submetido a essa placa, tá? Então, naturalmente, eu já pré-desenhei para adiantar e reduzir o tempo de vídeo. No máximo que eu pude, naturalmente que tem um limite que é o limite da construção da resolução, né? Mas que isso não adiantaria a gente trabalhar. Mas está aí o desenho. Bom, se eu quero descobrir o binário, eu quero resolver, descobrir que binário que essas forças submetem, ao qual essas forças submetem esta placa, a primeira pergunta que eu sugiro que se faça é a seguinte, de forma direta e em linguagem popular, eu colocaria da seguinte forma: tem binário? Né? Ou seja, com isso eu quero inferir se existe de fato as condições que são necessárias para que se configure a existência do binário. Ou seja, a gente vai se perguntar se existem forças concorrentes, em outras palavras, tem binário, existem forças concorrentes com concorrentes com mesma direção, sentidos opostos? Então a resposta é sim, nós temos, certo? Então tá lá. Aqui eu tenho 155 newtons aqui, ela é integralmente transmitida, né, por esse mecanismo sem atrito, aparece ali. Então, nesse conjunto de forças já há um binário puro, né? A resultante é nula e elas são concorrentes, uma para cada lado, esquerda e direita. A mesma coisa aqui. Então, eu tenho as condições que são necessárias para que se apareça, que se tenha ali um binário, tá certo? Bom, então agora a gente se sente em condições de calcular esse binário, uma vez que existe o binário, tá? Bom, a segunda coisa que eu sugiro que vocês analisem quando vocês forem resolver, né? E talvez a mais importante da resolução desse problema é a seguinte: olha, se é para ter binário, né? Ou seja, tendência ao giro, eu quero calcular e se existe esse binário, existe uma distância ou um deslocamento perpendicular
a linha de ação da força ou das forças. Esta é a mensagem que eu considero principal na construção da solução deste problema, porque muitas vezes não se percebe justamente a linha de atuação da força. Ou seja, como é que eu vou ter um braço de força e se eu tenho, em que situação que eu tenho desculpa. E onde então, qual é esse braço de força? Ou seja, qual é essa distância perpendicular? Mas perpendicular a quem? A força? Que parte da força? Perpendicular ao desenho da flecha da força? Perpendicular à linha de ação da força. Eu vou escrever porque considero crucial esta análise, tá? Então, linha de ação da força. Vamos traçá-la? Vamos lá. Olha, esta força aqui é muito convidativo também nesse tipo de problema, mesmo já se sabendo sobre esta necessidade para o cálculo do binário, muito convidativo a gente tentar se distrair com o centro das cavilhas, né? Mas percebam que existe material, ou seja, existe cavilha, né? Rígida, livre para girar, mas é um material rígido em relação ao qual esse fio está apoiado, sobre o qual ele está apoiado. Então, a linha de ação da força é esta aqui que eu estou traçando a lápis. Aqui, ó. Esta é a linha de atuação. Vou até extrapolar, vou estendê-la, tá? Para além da flechinha, para a gente entender que isto é a linha de atuação. Mesmo se ela estivesse sendo puxada em outro ponto, se tivesse eventualmente um arame estendendo essa placa e estivesse sendo puxado lá em outro ponto, mas está ainda sob esta linha de atuação. Então, essa distância é perpendicular a estas duas linhas de atuação da força que compõem o binário. Tá? Tudo bem? Essa distância é o quê? Essa distância é a distância entre os centros, naturalmente, mais o comprimento adicionado dos raios dessas cavilhas, tá certo? Isso aqui eu vou escrever aqui embaixo, né? Essa distância perpendicular aqui será o 152 mais os dois raios, um para cima e um para baixo, ou seja, 2 vezes 25, tudo isso está em milímetro, né? Tudo bem, pessoal? Bom, aí você pode parar o vídeo se quiser tentar verificar aí o que vocês têm como sendo o que vocês gostariam de tiver alguma dúvida, quiser enxergar isso aí de maneira geométrica, tá? Naturalmente que eu estou falando sobre em relação à força de 155 newtons, tá? Então, em relação à força de 155 newtons, este cabo aqui, nós temos essa distância perpendicular, ou seja, também vou traçar a lápis, esta distância que eu passo a desenhar aqui, tá? Esta é a minha distância perpendicular à linha de ação dessas duas forças. Naturalmente que em relação à outra força, então essa aqui é a força de 155 newtons, em relação à força de 110 newtons, nós naturalmente temos outra distância perpendicular, que vem a ser o quê? Vem a ser esses 200 milímetros mais os dois raios, né? Que são 2 vezes 25 milímetros. Tá bom, pessoal?
Bom, naturalmente que a gente aqui, para fazer uma solução como se estamos resolvendo de fato o problema, então não vou pular nenhuma etapa, né? enquanto eu gravo. Bom, temos as distâncias perpendiculares, né? Eu tracei aqui aquela correspondente ao cabo que transporta 155 N. Vou traçar outra, vai encher demais o desenho, mas é semelhante na outra direção. Tá? E agora já estamos em condições de calcular o momento de cada uma dessas forças, ou seja, o binário, porque elas têm resultante nula em relação à translação, né? E têm sentidos de atuação opostos na mesma direção. Em relação à força de 150 newtons, 155 newtons, então podemos já calcular o momento, né? Aqui o braço de força é 202. Se vocês lembram, na aula a gente comentou sobre a questão da necessidade de notação vetorial. E eu mostrei a vocês duas formas. Uma delas era considerar apenas em duas dimensões, que é a maioria das soluções que você vai ver problemas resolvidos, né? Mas no final a informação sobre o momento, ou seja, o vetor, que é o binário, tem que estar presente, tem que estar claro, né? Então eu sugiro, né, como eu já sugeri isso e volto a dizer, eu sugiro que a gente faça da seguinte forma: como estamos tratando um problema bidimensional, nós vamos tratar tudo apenas pressupondo a direção no sistema de coordenadas onde o z sai da minha folha, ou seja, aqui eu tenho y, x, e o z a gente representa dessa forma como uma flecha que sai desde a ponta, como se fosse este corretivo, né? Ele sai do plano da folha em direção à parte de fora, para cima. Ok, pessoal? Então, nós estamos tratando com esse sistema de coordenadas e o sistema está fatiado na sua fatia horizontal, né? Nela, eu estou trabalhando o cálculo seguinte. Em relação à força de 155 newtons, momento, né, em relação à minha origem, eu chamo isso aqui de origem, da força 155 vai ser força vezes distância perpendicular. Já tratamos todos esses assuntos, não vamos repetir, né? A força é 155 newtons, vezes a distância, que nós já vimos aqui, que é 202 milímetros. Já vou passar para metro, ok? 202 milímetros, 0,202 metros para sair no sistema internacional. Né? Vejam, aqui ainda não tenho a informação vetorial, né? O resultado disso daqui já é 31,3 Nm, já fiz naturalmente para reduzir o tamanho do vídeo, mas ainda não há nenhuma informação sobre o vetor. Né? Eu simplesmente tenho um valor. Que vetor é esse? Olha, eu sei que puxando essa placa desta forma, né? Com essa força aqui, aquela força ali, eu faço uma tendência de giro anti-horário. O anti-horário, se eu for representar com os dedos da minha mão direita, indica, portanto, que o vetor é, de fato, um vetor positivo no eixo Z. Né? Ou seja, está aqui o meu Z, este valor é positivo. Então, a informação vetorial, eu posso representá-la de várias formas, já vou falar da outra, mas se eu quero colocar realmente em notação de versores, eu vou ter o seguinte, mais 31,3 Nm K. Tá? Tudo bem? Está aí toda a informação. Módulo, direção e sentido do momento de binário gerado pela força 155 N. Claro, você pode fazer de outra forma. Você pode simplesmente convencionar que o sinal positivo é o giro anti-horário e vice-versa. É claro que pode. Tá?
de qualquer das formas, isso tem que estar claro, porque é um vetor, a gente precisa de todas as informações que um vetor precisa ter. Ok? Continuando aqui, então, nós vamos calcular agora a outra parte, que é a força de 110 newtons, né? O momento causado por ela. Também, naturalmente, nós temos todos os parâmetros. 110 newtons vezes a distância, nós acabamos de calcular, deu 250 milímetros, que em metros vai dar 0,25 ou 0,250. Repare que os dados iniciais foram oferecidos com três logaritmos significativos, né? Então, se nós pusermos assim, é o suficiente. Isso vai dar 27,5 Newton-metro. Ainda só tem informação de módulo, mas a informação de vetor é também no eixo Z, naturalmente, né? E também tende a um giro anti-horário. Então, isso é aditivo, né? A gente vai conseguir adicionar os dois. Vamos só terminar de escrever o vetor, que é mais 27,5 Newton-metro, K. Portanto, aqui ficando no meu espaço visível, né? O momento total, que é igual à soma vetorial dos dois momentos de binário parciais, né? Ao total eu vou ter a soma desses dois aqui, ou seja, aproximadamente 59 Newton metro, tudo isso na direção K, tá bom? Esse é o meu momento em relação àquela configuração, né? Com aquelas quatro forças ali, tá certo, pessoal? Bom, então conseguimos já descobrir o momento a qual essa placa está submetida, tá? Aí depois a história continua, pergunta-se: será que existia uma outra maneira, ou nas palavras do proponente aqui, do autor, né? Se apenas uma corda for usada, em quais cavilhas deveria ser passada e em qual direção deveria ser puxada para criar o mesmo binário, esse mesmo binário aqui, mas com uma tensão mínima. Ou seja, existiria, portanto, pressupõe o autor, que uma outra maneira e que a gente não precisasse puxar com tanta força, né, para produzir o mesmo momento. Né? Como é que a gente pensa essa questão? Olha, a gente sabe, né, que o momento é criado através da aplicação de uma força. No caso do binário, são duas, né, concorrentes separadas por uma distância perpendicular. Né? Se a força que eu aplico for perpendicular ao maior braço possível, ao maior braço de força possível, ele vai me produzir o maior momento possível. Então, se eu mantiver o valor de força, ele é o valor de força fixo, seja lá de qual origem for, mas eu aumentar a distância perpendicular, eu vou ter um momento maior. Ou vice-versa. Assim, não, eu quero o mesmo momento, aquela placa é a placa que faz algum mecanismo funcionar, girar, né? Eu só quero otimizar a aplicação de força. Então, como é que eu posso fazer isso? Ainda no conceito de momento, ou seja, procurar uma maneira em que, dentro daquela geometria, dentro daquela placa, não fora dela, né? Não com extensores, né? Mas dentro daquela placa, eu consiga o maior braço, portanto, distância perpendicular possível entre as linhas de aplicação de força. Tá? Então, vamos olhar aqui para a placa. Está ali a placa. Olha,
me parece o seguinte, que se eu puxar, vou colocar aqui em vermelho, se eu puxasse esta placa, quando digo puxar, é exercer tensão na corda, né? De uma forma que eu usasse a diagonal, a diagonal acessível, né, dessa placa como braço de força, né, ou seja, a diagonal estivesse perpendicular à atuação da tensão, me parece que é a maneira mais eficiente de produzir momento, ou seja, produz o mesmo momento com menos força, né? Ou seja, se eu colocar esta força perpendicular, que ideia é que seja perpendicular à diagonal, não vou desenhar a diagonal aqui, né? Vai estragar o desenho, esse desenho vai ficar disponível aí para vocês logo em seguida. Então, parece que eu conseguiria o mesmo momento, que é este aqui, não é? Com menos força, ok? Então, bom, a configuração de tensão mínima, né, é aquele que eu consigo, aquele em que eu consigo, então estamos resolvendo a alternativa B, a linha B. A configuração mínima de tensão vai acontecer quando eu tiver o quê? Né? Força, no caso tensão, perpendicular a maior, eu vou botar maior entre parênteses, diagonal. Eu coloquei de maior entre parênteses porque, no caso de uma peça como essa aqui, né, tem simetria, ela tem duas diagonais que são do mesmo tamanho, mas se fosse uma outra figura geométrica, não necessariamente, né? Ou seja, eu preciso da diagonal para fazer isso, certo? Bom, como é que eu, então, agora coloco isso em prática? Vamos fazer aqui um esboço. Já vimos lá os valores que nós precisamos. Nós vamos fazer aqui um esboço, que é o seguinte. Olha, atenção, eu vou fazer um desenho, vou fazer intencionalmente a possibilidade errada, ou seja, aquela que não é a correta, mas é aquela que tem uma das maiores, o tipo de erro, que tem uma das maiores estatísticas de ocorrência. Naturalmente que eu posso fazer isso, né, porque eu tenho alguma experiência no assunto, no ensino desse tipo de conteúdo, então isso adiciona bastante, né, esse tipo de aviso, né? Então eu vou dizer assim, então tudo bem, eu agora já sou poderoso, já sei que é a diagonal, né? Olha aqui, ó, a minha diagonal zona está ali, vamos riscar ela aqui, ó. Beleza, vou aplicar a força nela, né? Vou botar lá, está errado, atenção, mas eu de propósito quero fazer errado como sendo um aviso, né? Um aviso guiado sobre essa questão. Então, vou botar a minha força aqui, ó, ela é perpendicular, beleza, olha aí, ninguém me segura, tá aqui, ó, pronto, matei o problema. Bota aqui uma força, aqui, o meu menos F ali, naturalmente, né, que ele vai produzir, o momento vai virar isso aí, beleza, tranquilo, com pouca força. Tudo bem, isso apesar de não ser uma má ideia, não é a correta, porque o cabo não vai passar, não vai pegar no eixo da polia ou da cavilha, né? O cabo vai passar aqui fora. Então, de fato, estamos no caminho da solução, mas aquela não era a solução. A solução literalmente passa pela calha da cavilha, né? Então, ok? Essa é a distância que eu preciso. Ou seja, tenho adicionais que eu vou grifar, né? Para ficar aqui exagerado, para a gente ver o quanto a mais que eu preciso, que são os raios, ok? Bom, agora eu passo então o cálculo dessa diagonal. A primeira coisa que eu preciso é o cálculo da diagonal, né? Por quê?
eu vou equacionar essa situação da seguinte forma. Bom, eu sei que o momento, né, falando ainda novamente sobre o módulo, o momento total precisa ser igual à minha nova força, né, que naturalmente tem que ser aplicada aqui vezes a distância, que é a distância perpendicular, ou seja, esta diagonal, né? Eu já vou riscar ela aqui, ó. Essa é a minha distância. Né? Bom, eu vou ter que calcular esta força, mas eu já sei que aqui a gente tira, aqui foi uma distração. Eu prometi que ia fazer escalar, né? Eu vou aplicar minha força, eu sei qual é o momento que eu tenho que ter, esse aqui já é conhecido, né? Tá lá, vou olhar lá no cálculo que a gente fez, no papelzinho que a gente fez antes, né? E estava lá 59 Nm. Então isso aqui eu já conheço. É igual a minha nova força vezes a distância. A distância eu tenho que calcular, né? Mas eu consigo calcular a partir dessa geometria. Né? Ó. Bom, então, vamos calcular. Eu tenho aqui, primeiro, um triângulo retângulo. Né? Esse triângulo aqui, ó. Eu vou puxar ele aqui para fora para a gente rapidamente calcular. Isso, de fato, eu já calculei, né? Para adiantar, só vou deixar claro aqui para quem tenha dúvida. Aqui eu tenho 200 milímetros. Vocês precisaram, vão voltar ao vídeo. Aqui eu tenho 152 milímetros. E aqui eu vou ter, portanto, o D, que fazendo Pitágoras, eu vou ter 301,2 milímetros. Né? Este é eu vou fazer aqui o triângulo, esse triângulo aqui em vermelho. Né? Ó. Depois, o meu D todo tem mais um pedacinho, que é o quê? São os 25 milímetros. Né? Então, eu vou somar tudo isso aqui aos 25 milímetros, vou ficar com... desculpa, isso aqui é 251,2, essa parte aqui. Né? Com mais isso aqui, aí o total dá 301,2 milímetros. Né? Eu falei que eu fiz previamente para economizar tempo. Isso aqui é Pitágoras, isso aqui eu adicionei os raios. Então, a minha diagonal efetiva, ou seja, aquela que representa onde as forças de fato atuam, tá? Onde a linha de força atua, está ali. E, bom, aí eu já sei que aqui eu tenho, portanto, a diagonal em metros, 0,312. Vou deixar esse algarismo aqui, embora não sejam 4, né, 3, mas eu vou deixar esse aqui para o cálculo intermediário. E vocês vão calcular aí, vamos chegar a 196 newtons. Ou seja, essa é a força que eu preciso no binário, em cada um dos lados, para obter o mesmo efeito que aquelas outras forças obtinham quando eram aplicadas um conjunto na horizontal, né, e outro conjunto na vertical. Ou seja, eles não eram o ideal, porque o braço de força que eles utilizavam não era o maior possível que a geometria do meu problema permite, a geometria da minha peça. Tá bom, pessoal? Obviamente que 196 é maior do que 110 e é maior do que 155, mas é muito menor do que 265, que são as duas forças, né? Aqui você só precisa de um conjunto com esse valor aqui, tá? Menor do que os dois conjuntos anteriores somados. E, naturalmente, que isso responde
não especificamente a questão B, né? Quer dizer, tivemos que passar pela resolução de B para chegar a isso. Esse aqui é, de fato, se formos apresentar como resposta, é da linha C, né? A B é a configuração de mínima tensão. Nessa configuração, a gente tem isso, mas para caracterizar de fato essa configuração, ou seja, os ângulos envolvidos, a gente precisa só analisar esse detalhe do ângulo, né? Então, isso é relativamente fácil, né? A gente já tem aqui esse triângulo aqui. Reparem, se eu chamo isso aqui de alfa, e se por hipótese, a força que eu aplico é perpendicular à hipotenusa, aqui o restante que eu tenho, eu vou fazer em verde, o restante que eu tenho de ângulo é nada mais, nada menos do que 90 graus menos alfa. Concorda? Ok? Então, se eu calcular alfa, subtrai 90 daquilo e obtenho o ângulo que eu quero. O alfa é um arco cuja tangente vale 152 por 200, né? Se você for lá e colocar na sua calculadora, isso vai dar 37,23. Sugiro colocar até a segunda casa depois da vírgula, né? Quando se trata de ângulo, né? Logo, o ângulo que eu quero, ou seja, 90 graus menos alfa, vai ser 52,8 graus. Ou seja, o ângulo com que a força atua nesta configuração aqui que eu fiz, né, são de 52,8 graus abaixo da linha horizontal. A gente pode fazer assim, ó. É um símbolo, tá? Muito comum, sobretudo em engenharia. Isso aqui era para ser uma flecha, né? Para dizer que na verdade, a primeira determinação negativa do ângulo. Tudo bem? Claro, pessoal, vocês podem perguntar, mas e se eu fizesse, em vez de assim, e se eu fizesse assado? Tudo bem. É uma das diagonais. Né? Por isso, inclusive, eu lembrei, essa peça é simétrica. Né? Então, quer dizer, importa é que seja diagonal. Tá bom? É isso que nós precisamos que aconteça. Bom, tá ali a resolução. Essa aqui responde, for para apresentar a solução por itens, né? Que pergunta na letra B, se apenas uma corda for usada, ou seja, saindo aqui a força em dois sentidos opostos, mesma direção. Em quais cavilhas deveria ser passada e em qual direção deveria ser puxada? Bom, isso a gente pode usar as cavilhas, aqui se eu vou mapear novamente nesse desenho aqui. Eu poderia usar as cavilhas C e B, ou A e D, né? São as duas possibilidades que nos rendem a maior diagonal que aquela peça me permite, tá? Tudo bem? Neste caso, na escolha desta diagonal aqui, passar os cabos por aqui, eu fico com um ângulo de 52,8 graus abaixo do horizontal, ou seja, negativo, né? Se formos contar a partir daqui, ou posso dar essa informação com esse símbolo aqui, se eu ampliá-lo, né? Ele é assim, ó. Isso aqui, você precisa dar aqui um zoom. Nós demos aqui um zoom, a gente pode ver que isto é o que está ali, né? Tirando o zoom para a gente ver de novo a solução aí. Temos então esta solução e mais alguma coisa, é isso, né? Não tem nada a nós respondermos aí, já conhecemos a solução do problema. Ok, pessoal? Então esse é um dos vídeos
do conjunto, né? E eu vou já disponibilizar para vocês os PDFs da resolução.